amigos, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Faz tempo que eu não posto um vídeo aqui, ou eu apareço aqui. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema desse vídeo, eu quero falar com você que agora eu tenho um podcast, você já deve estar sabendo disso. Mas agora está sendo conteúdo exclusivo no podcast, que é somente em áudio, então dá só para escutar pelo podcast. Se você quiser, tá no link da descrição, você vai aí, vai estar tudo bonitinho, você vai direto pro podcast lá e escuta e seja abençoado, beleza? Então galera, hoje eu quero falar sobre arte secular, cara. A gente tem medo, parece, dessa palavra secular, a gente tem medo de falar de música secular, E meus amigos, cara, a gente não tem que ter medo de falar disso não, a gente tem que ter maturidade pra gente conseguir falar desse assunto, a gente tem que ter a sabedoria e o discernimento pra gente falar dessas coisas. Porque se nos falta discernimento para entendermos isso, e se nos falta coragem para falarmos disso, nos falta coragem para fazer muitas coisas pro reino. Se eu tenho medo de falar sobre arte secular, se eu tenho medo de falar sobre música secular, sobre roupa secular, cara, eu tenho medo de revelar a realidade, sabe? E sabe, meus amigos, a minha preocupação não é sobre existir arte secular apenas, mas a minha preocupação é existir uma vida secular, uma igreja secular, um crente secular. E isso não pode existir, meus amigos. Sabe, primeiramente a gente tem que entender o significado da palavra secular. Secular significa tudo que é deste século. Ou seja, tudo que está preso neste século é secular. Então a gente entende que as construções são seculares, que os filmes são seculares, que as músicas são seculares, que os desenhos são seculares, que a moda é secular, porque tudo está preso a um século. Então a gente entendendo isso, a gente consegue prosseguir. Porque quando a gente como igreja, chegamos a um ponto que a gente fala assim, crente não pode ouvir música secular, mas calma aí, o que é música secular? É uma música que se prende a esse século. Cara, o que é uma arte secular? É uma arte que se prende a esse século. O cristão criou esse medo com a palavra secular, com a palavra mundana. E cara, nós não temos que ter medo no mundo, é pelo contrário, cara, o mundo que tem que ter medo da gente, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então o mundo tem que temer o que a igreja carrega. O mundo tem que temer o que os filhos de Deus carregam. Não os filhos de Deus têm que temer o que o mundo carrega. É claro que eu não falo sobre sermos imprudentes naquilo que fazemos e não termos sabedoria de fazer as coisas, mas nós precisamos saber que o maior é o que está em nós do que está no mundo. Sabe, a Bíblia nos diz para sermos prudentes, mansos como a pomba e prudentes como a serpente. Sabe, a Bíblia não nos diz para sermos lerdos como a pomba. A Bíblia diz para sermos prudentes como a serpente, ou seja, sermos sábios, sabermos fazer as coisas, a gente tem a capacidade de saber fazer as coisas. Só que a gente tem tanto medo das coisas, a gente se colocou em uma bolha religiosa e se excluiu de tudo que está em volta e começou, nós não queremos, enfim. Mas meus amigos, a verdade é que a igreja, ela contagia as pessoas, a igreja tem que contagiar as pessoas. Então, meus amigos, quando nós falamos de arte secular, quando nós falamos de produção secular, cara, é tudo que está sendo produzido para este tempo, tudo que está sendo para este momento. Sabe, meus amigos, Eclesiastes 3:11, a Bíblia diz assim, ó, ele fez tudo apropriado a seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Cara, olha isso aqui, Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade, cara. Ou seja, se eu produzo algo para este século, eu não estou produzindo segundo o que Deus colocou dentro de mim. Porque o que Deus colocou dentro de mim é o desejo pela eternidade, cara. Então as minhas produções artísticas, elas têm que ser muito maior do que a minha necessidade desse tempo, sabe? As nossas músicas, elas têm que ser muito maiores do que a necessidade desse século, sabe? As nossas pregações, elas precisam ser tão maiores do que a necessidade desse século, porque séculos passam, mas a eternidade dura toda a vida. E cara, Deus colocou dentro de nós um anseio pela eternidade e o mundo não pode nos saciar. Então por que nós queremos nos saciar em coisas seculares? Como assim? Se eu quero me saciar neste tempo, eu vou me saciar com coisas seculares. Então, meus amigos, é por isso que existe tanta igreja secular, é por isso que existe tanta produção artística secular, porque as pessoas estão querendo se saciar neste tempo. Só que, meu amigo, eu e você, nós entendemos que nós não somos esse tempo. Nós entendemos que existe uma pátria superior, existe
uma glória superior e nós caminhamos para ela. Nós não somos essa terra, nós somos peregrinos nessa terra. Nós entendemos que somos peregrinos nessa terra, nós entendemos que nós somos passageiros nesse tempo aqui. Então, meus amigos, tudo que nós fazemos não pode ser moldado a este tempo, mas tem que ter um toque da eternidade, tem que ter um vislumbre da eternidade. Sabe, meus amigos, a Bíblia nos diz, não vos amoldeia a este século, ou seja, não se tornais seculares, cara. A palavra secular, ela se trata deste tempo. O que tem feito que os cristãos sejam tão seculares? Se prender a este tempo. Sabe, o apóstolo Paulo disse, se esperarmos somente nessa vida, seremos os mais miseráveis, cara. Sabe, meus amigos, uma igreja secular não é uma igreja que deixa você entrar de qualquer jeito, não. Uma igreja secular é uma igreja que não te prepara para a eternidade. Uma pregação secular não é uma pregação que dá liberdade para você fazer qualquer coisa e desmanchar a graça. É claro que faz parte isso sim, mas uma pregação secular é uma pregação que não te prepara para a eternidade, cara. É uma pregação que não está olhando para a glória, é uma pregação que não está olhando para quem Deus é. Uma igreja secular é uma igreja que não sai do século que ela está. E nós não somos uma igreja secular, nós não somos um povo secular, nós não trabalhamos segundo a este tempo, nós trabalhamos visando o que o Senhor quer fazer lá na frente. Então, meus amigos, a nossa arte, as nossas músicas, as nossas danças, nossas produções artísticas, tudo não pode se conter neste século, porque Deus não nos chamou para vivermos este século, mas Deus nos chamou para viver uma eternidade. Mas nós não vamos pular este século, nós viveremos este século, e o que nós faremos? Nós traremos a realidade de quem Deus é para este século. Então, meus amigos, nós traremos a realidade da eternidade para esses dias. Como assim? A Bíblia diz em João 17:3, a Bíblia nos diz que a vida eterna é conhecer a Deus. E, meus amigos, o que é trazer o vislumbre da vida eterna para a terra? É trazer o conhecimento de quem Deus é para a terra. Sabe, você quer que a sua arte, que a sua música, que a sua pregação, que as suas obras não sejam seculares? Que elas tragam o conhecimento de Deus para essa terra, que elas tragam o conhecimento da eternidade para essa terra. Nós não podemos nos prender a este século. Nós devemos ser renovados pela palavra, porque vão se passar céus e terra, mas a palavra de Deus ela não vai mudar, ela não vai ser alterada, ela não vai ser transformada, porque a palavra é eterna. Então tudo que é eterno permanece, tudo que é eterno continua, tudo que é eterno dá frutos eternos. Então, meus amigos, por que tem tanta coisa secular? Porque estamos presos a esse século. Meu amigo, eu quero te falar, se livre desse século, desprenda desse século, largue as bagagens desse século, sabe? Sirva as pessoas desse tempo, sirva as pessoas desse século, mas não seja uma pessoa desse século. Sabe, meus amigos, o mundo ele é secular porque ele anda de século em século, mas o cristão não é secular porque o cristão ele anda de glória e em glória. Nós somos transformados de glória em glória, não de século em século, não do tempo presente, porque nós não vivemos visando o tempo presente, nós vivemos visando o tempo vindouro, ou seja, visamos o tempo em que Jesus vai voltar para governar e reinar sobre a terra. Nós visamos a glória, nós visamos o arrebatamento, sabe? Nós visamos algo superior do que esse século. E isso que nos faz diferentes do povo secular. Então, sabe, existe arte secular, existe música secular, existe igreja secular, existe crente secular. Mas a Bíblia não nos chama para tratar deste século. A Bíblia nos chama para uma eternidade, de uma vida longa e plena na eternidade com Deus, cara. E se Deus plantou a eternidade dentro de mim, plantou a eternidade dentro de você, cara, nós temos que nos livrar desse desejo de preencher a nossa vida nesse século. Sabe, meus amigos, eu não tô falando que você não tem que trabalhar, que você não tem que fazer suas coisas. Cara, viva naturalmente, viva normalmente. Sabe, vá no shopping, compre roupas, coma alguma coisa diferente, coma uma casquinha de sorvete, veja um filme no cinema, sei lá, saia, vá a um parque, caminhe, sabe? Viva, mas não esteja preso a este século. Tenha a esperança da glória vindoura de Cristo. Isso que nos faz diferente. É isso que nos faz diferente. É saber que tem uma glória muito superior, cara. É isso que não nos faz ser seculares, cara. É isso que não nos deixa viver um tempo secular, cara.
Sabe, se sua arte, ela não traz a realidade de quem é Jesus, se ela não traz o conhecimento de Jesus, porque Apocalipse 21, versículo 19 diz que o espírito da profecia é Jesus Cristo, então artes proféticas nós entendemos que é o testemunho de Cristo, então uma arte profética ela não é secular porque ela está visando quem é Cristo, e a Bíblia nos diz que conhecer a Cristo é ter a eternidade aqui. Então, meus amigos, se tudo que você produz, se tudo aquilo que você faz, se tudo aquilo que você gera está visando a este século e não o que Deus está fazendo, e não na glória vindoura, e não na esperança da eternidade com Deus, o que você está fazendo é secular. O que você está produzindo é secular. Então, meus amigos, essa é a pergunta que eu tenho para te fazer hoje. Você é um cristão secular? Você é um artista secular? Você é um músico secular? Você faz parte de uma igreja secular? Se trabalhamos para este século, morreremos neste século. Mas se trabalhamos por uma eternidade, viveremos em uma eternidade. Porque o crente não é transformado de século em século, mas de glória em glória, meus amigos. Não vos amoldeis a este século. Não deixe se prender por este século. Sabe, deixa eu te falar, o próximo século será diferente desse. Não podemos nos prender a este século, meus amigos. Meus amigos, se nós estamos nos prendendo a este tempo, nós somos cristãos seculares. Se nós estamos nos prendendo ao que nós estamos vendo agora, nós somos artistas seculares. Meu apelo para você, cara, é que você não seja secular, não se prenda a este século. Tem uma visão na glória vindoura, tem uma visão no que Deus está fazendo. Não se prenda a este tempo, não se prenda ao que você vê o agora. Cara, trabalhe para que o agora seja muito bom, trabalhe para que o tempo presente seja muito glorioso, seja muito forte com a presença de Deus, que ele seja repleto de momentos gloriosos com Deus, sabe? Trabalhe para isso, mas não se prenda a este século. Tenha uma esperança em algo muito maior. Meu amigo artista, cara, se sua arte é para este século, deixa eu te falar, a sua arte é secular, cara. Se ela não tem um vislumbre da glória, se ela não tem um vislumbre da eternidade, ela é uma arte secular, cara. Aí quem decide agora não sou mais eu, mas é você que decide. Você quer continuar sendo um secular? Você quer ser uma pessoa secular? Você quer continuar produzindo coisa secular? Cara, quando eu digo de produzir coisas seculares, eu não digo de produzir coisas para este século. Porque se for parar para pensar, tudo que nós fazemos seria secular. Tudo que nós produzimos é para este século, porque nós não viveremos 2 séculos. Somos humanos e vamos morrer. Então tudo que nós produziríamos seria apenas para este século. Mas se nós produzimos neste século com uma esperança da eternidade, nós não somos meros seculares, cara. Nós não participamos do povo que só espera nessa terra. Porque quem espera nessa terra são os mais miseráveis, cara. Eu não quero fazer parte deles. Eu não quero fazer parte dos mais miseráveis. Eu não quero fazer parte daqueles que só desejam viver este tempo presente aqui nessa terra. Sabe, meus amigos, eu não quero que a minha arte seja somente sobre o agora. Eu não quero que as minhas produções sejam somente sobre o agora. Mas eu quero ter um vislumbre da eternidade, cara, porque Deus plantou a eternidade dentro de mim e o mundo não vai me saciar, cara. O que vai me saciar é Cristo. Então, meu amigo, conheça Jesus. Conheça Jesus, pois essa é a vida eterna, conhecer a Deus. Meu amigo, por favor, conheça Jesus. E deixe de trabalhar neste século. E deixe de trabalhar para este século. E trabalhe para uma glória vindoura. Meus amigos, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Um vídeo bem básico, bem rápido, um bate-papo bem prático, porque é realmente algo bem simples que eu queria falar. Sabe, não seja uma pessoa secular. Sabe, não é só sobre arte, não é só sobre música, não é só sobre... Não seja uma pessoa secular. E é isso, meus amigos. Se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho, deixe um comentário, compartilhe com o seu amigo, faça tudo isso. Não esqueça de checar o podcast na descrição. Na descrição fica todos os links aí de redes sociais minhas. E enfim, vai lá, me siga nas redes sociais. E enfim, é isso, meu amigo. Mas lembre-se, não seja um artista secular, não seja um cristão secular, pois Deus plantou a eternidade dentro de nós para vivermos lá e não aqui. E meus amigos, não vamos nos amudar para este século. Amém? É isso aí, meu amigo. Deus te abençoe. E lembre, Jesus é bom e o diabo não presta. Tchau! É que... Nossa, os galos hoje estão um saco.